Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Nossa aula 33 traz revisão e avaliação. Então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos revisar. Vamos revisar o que a gente já aprendeu. Vou falar para vocês sobre resenha. Vamos verificar aqui os tipos de resenha? Vejam só. Nós temos dois tipos, tá? O primeiro tipo, resenha resumo, ou simplesmente resumo. É comum a gente achar que são aspectos diferentes, né? Mas não, é resenha, tudo é resenha. Só que aí a gente vai designar, né, as características que vai colocar ou para a resenha resumo ou para o nosso segundo tipo de resenha que eu vou já falar. Mas essa resenha resumo, ela é bem conhecida somente como resumo. É muito comum a gente pedir, faça o resumo de tal capítulo do livro, faça o resumo de um livro que você leu, de um artigo, certo? Então, esse é bem comum. E aí a resenha resumo é um texto que sintetiza o objeto, tá? A ser resenhado sem julgamento de valor, sem crítica ou apreciação do resenhador. Trata-se de um texto informativo, descritivo, que apenas resume as informações básicas para conhecimento do leitor, ouvinte, assistente, né? Então, veja que eu vou pegar algo para comentar, para falar, e o meu objetivo ali é apenas de informar, resumir as informações, eu colocar ali o que é de importante e passar à frente. Eu não vou me posicionar em nenhum momento. Já a resenha crítica, que é o nosso segundo tipo que eu tenho para apresentar para vocês, vejam só. Resenha crítica, ela é conhecida apenas, às vezes, só resenha ou crítica, né? Às vezes vem aí um resenha crítica, mas eu coloquei várias formas de como pode ser apresentado para vocês. Resenha crítica, ou somente resenha, ou somente crítica. Então, vocês já vão saber do que se trata. A resenha crítica é um resumo comentado, uma apreciação crítica sobre determinada obra, fato, ou seja, além de fazer o resumo, acrescenta-se uma avaliação, um julgamento de valor, uma apreciação, uma crítica. Então, agora, nessa resenha, nós vamos nos posicionar em relação ao que a gente está resenhando, ao que a gente está comentando. Então, percebe que na resenha crítica vai ter também um resumo, porque eu tenho que apresentar a obra, o fato, o objeto que eu estou falando, né? Então, eu vou apresentar ali um resumo? Vou. Porém, eu vou acrescentar também o quê? A minha posição, uma apreciação, um juízo de valor, uma avaliação, se eu gosto, não gosto, por quê. Enfim, vai ter um posicionamento do resenhador, tá bom? E aí, como fazer uma resenha crítica, uma vez que eu tenho que me posicionar, certo? Nós temos aqui alguns passos. O primeiro é a apresentação do objeto, o título, o autor, o tema, né, do que você está tratando. Então, é importante colocar essas informações. Depois, a descrição dos aspectos positivos e negativos da obra, né? Pode colocar ali os dois lados, tá? A avaliação geral do objeto, que pode não aparecer em parte delimitada do texto ou não aparecer explicitamente, ou seja, falar assim, eu não gostei, né? A avaliação assim, de forma mais clara, às vezes de forma sucinta, de forma bem discreta, você vai dar para entender que você não gostou ou que você gostou da obra, tá bom? Indicação do objeto a quem mais interessa o seu consumo, né? Então, se eu vou falar sobre o cinema, eu vou indicar mais para quem gosta de cinema, de literatura, enfim, eu tenho que dar essa indicação do objeto a quem tem uma afinidade com o objeto que eu estou resenhando, certo? Então, dito isto, vamos verificar aqui um exemplo de resenha crítica? Vejam só. Crítica de Robledo Milani sobre o filme Interestelar. Passamos tanto tempo olhando para as estrelas, tentando entender nosso lugar no espaço, que esquecemos de olhar para baixo e buscar compreender nossa real função na Terra.
Essa frase, dita em um dos momentos cruciais de Interestelar, resume com exatidão a premissa básica do épico espacial dirigido por Christopher Nolan. Estamos num futuro não muito distante em que os exércitos não existem mais e a grande preocupação da humanidade é produzir comida suficiente para alimentar os sobreviventes. O ensino superior é uma realidade cada vez mais restrita e fazendeiros são os responsáveis pela mão de obra mais valiosa da sociedade. Afinal, são eles que seguem plantando e gerando o alimento cada vez mais valioso. Essa é a atividade profissional de Cooper, Matthew McConaughey, um ex-piloto que abraçou a vida no campo após ter ficado viúvo, preocupado com o futuro dos 2 filhos. E será justamente por causa dessa consciência que ele será levado a tomar a decisão mais difícil de toda a sua vida. Christopher Nolan declarou em mais de uma ocasião que sempre sonhou fazer um filme no espaço. Após reverter a ordem das narrativas convencionais, Amnésia 2000, revelar os segredos mais íntimos dos ilusionistas, O Grande Truque 2006, invadir o mundo dos sonhos, A Origem 2010 e apresentar o herói necessário aos tempos de hoje, trilogia Batman, O Cavaleiro das Trevas, ele finalmente conseguiu realizar este antigo desejo. Muito bem, então vejo aí que ele comenta sobre o quê? Um filme Interestelar, então ele fala ali um pouco da obra, quem foi que fez o filme, né? Quem foi que fez a direção dele, quem é os artistas que estão participando, e aí ele vai também ele vai se posicionando. Vamos verificar a avaliação final dessa resenha? Então veja só o que o resenhista falou, né? Interestelar é grandioso, solene e emocionante, mas também sabe ser direto, preciso e objetivo em suas aspirações. Elementos imprescindíveis que o fazem ser uma obra absolutamente completa. Então, vejam que ele não chegou a dizer assim, eu gostei dessa obra. Não, veja pelos adjetivos que ele utilizou. São adjetivos positivos, grandioso, solene, emocionante, direto, preciso, elementos imprescindíveis, absolutamente completo. Então, veja o que ele vai ali falando do filme. Só por esses elementos, a gente já consegue entender que ele está dando uma avaliação positiva, né? Que ele indica que vale a pena assistir, porque essa obra é completa. Para quem gosta de cinema, para quem gosta desse lado mais, inclusive de ciência, da física se envolvendo ali, né? Vale a pena assistir. Então, a indicação dele é o quê? Positiva, certo? Quando a gente está fazendo um resumo, quando a gente está fazendo uma resenha e a gente quer dar mais credibilidade e tudo mais, vocês conseguiram perceber que lá na nossa resenha ele cita algumas pessoas, ele pega alguns trechos do próprio filme, né? Então, ali ele vai fazendo citações, de alguma forma, às vezes ele vai se pegando de forma direta ou indireta. Vamos falar, então, um pouco sobre a citação. Vejam só. O que é a citação? A citação é uma reprodução, tá? Ela reproduz parte de um texto de referência. É muito comum em textos dissertativos que utilizam a citação de argumentos de autoridade no intuito de reforçar uma ideia, reforçar, dar credibilidade. Tá bom? Outra forma também de a gente fazer uma produção, no caso, uma reprodução, é a paráfrase. Vamos ver o que é paráfrase. A paráfrase é a reprodução de um texto já existente, né, à maneira própria daquele que o interpreta, mantendo a ideia original do nosso texto, resenhado, tá? Da paráfrase, no caso. Então, vejo que na citação, ele vai colocar igual como a pessoa falou. Tanto que vai vir entre aspas. Já na paráfrase, não. Ele vai pegar e falar com as suas próprias palavras, mantendo o sentido que a pessoa falou, tá bom? Então, vai ter ali um lado pessoal dele nas palavras, na escolha, e não necessariamente igual como a pessoa falou, tá bom? Na nossa resenha que a gente viu, ele faz citação e paráfrase. Vamos verificar? Vejam só. Então, logo no comecinho, a resenha dele começa com uma citação. Passamos tanto tempo olhando para as estrelas, tentando entender nosso lugar no espaço, e que esquecemos de olhar para baixo e buscar compreender nossa real função da Terra. Veja que essa parte aí está entre aspas, tá bom? E aí, logo em seguida, ele fala que essa frase foi dita no momento crucial do filme. Então, veja que ele reproduziu
ouviu essa frase. Alguém falou, algum personagem falou essa frase no decorrer do filme. Então, vejo que ele utilizou igualzinho a fala do personagem, colocou aspas para dizer isso. Então, isso é uma citação. Mais embaixo tem mostrando a questão da paráfrase, né? Ele fala que Christopher Nolan declarou em uma ocasião que sempre sonhou em fazer esse filme, né? Um filme no espaço. Então, fala que ele declarou. Percebam que ele não botou em aspas, ele não escreveu exatamente como Christopher Nolan falou, né? Ele falou assim, em uma situação ele falou que ele já tinha um sonho de fazer um filme no espaço, e ele concretizou esse sonho. Então, agora, pelo fato de ele utilizar as palavras dele para expressar o que o Christopher Nolan falou, nós estamos diante de uma paráfrase, tá bom? Vamos verificar a diferença, então? Vamos relembrar aqui a diferença entre resumo e crítica, já que a gente acabou de falar o que é resenha resumo e resenha crítica. Vejam só a diferença entre esses dois tipos de texto, né? No resumo, a gente viu, então, que o resumo ele vai destacar os objetivos, os métodos do nosso texto, né? Ele retira elementos desnecessários. Como eu falo desnecessário, é no sentido assim, que foi ali interessante, mas que não é ele que vai dar o entendimento do nosso texto. Tanto que logo embaixo vem mostrando assim, olha, principais ideias. Então, o objetivo do resumo é apresentar essas principais ideias, somente o que é realmente necessário no nosso texto, para ficar bem enxuto, objetivo, tá bom? Na resenha crítica, o que ela vai ter? A apresentação dos dados da obra e do autor. Vai ter também um resumo da obra, porque eu tenho que apresentar essa obra para quem vai ler. E tem que ter o quê? Opinião, uma recomendação, um posicionamento de quem está resenhando, tá bom? Então, só para vocês terem um quadro e conseguirem perceber diferenças entre um e outro. Certo, gente? Muito bem. E quando a gente fala de resenha, a gente está falando de textos, né? E todas as vezes que a gente escreve um texto, se eu quero uma resenha bem resenhada, clara, que alcance o público, eu tenho que escrever bem, eu tenho que conectar as minhas ideias, as minhas frases, os meus parágrafos, o meu texto em si tem que estar conectado, firme, senão não vou chegar no meu objetivo, né? E de que forma eu faço isso, essa ligação? Conexão, eu tenho que conectar. Vamos verificar o que é conexão? Olha só, eu estou falando de conexão e a conexão é a ligação de uma coisa a outra, tá bom? É uma união, relação coerente, em que há lógica, nexo, coerência. Então, olha só, tem que ter coerência no nosso texto, tem que estar ali seguindo, né, um rito. Então, eu tenho que conectar um ao outro poder para ter essa coerência, senão não vai ter, tá bom? E para acontecer essa conexão, nós precisamos de conectivos. O que são conectivos, professora? São palavras ou expressões que interligam as partes de um texto, permitindo a sequência dessas ideias. Então, vai ser eles que vão dar essa sequência lógica para a gente entender. Vão mostrando ali, vem por aqui, é aqui que se faz, veja o que dá esse sentido. Então, esses conectivos, além de ligar, eles acrescentam significado. Eles vão ali nos auxiliando na interpretação do nosso texto. Certo? Muito bem. E, para isso, eu vou apresentar alguns conectivos para vocês. Vamos lá. Os conectivos que eu tenho para apresentar para vocês são as nossas conjunções. E eu vou apresentar para vocês as conjunções coordenadas. Elas são 5 conjunções, 5 tipos, tá bom? E elas são coordenadas porque elas vão ligar palavras, né? Frases, orações ali, independentes. O que quer dizer com isso? Que uma não depende da outra, mas eu preciso conectar a minha ideia de forma clara. E, ao conectar, elas contribuem para o entendimento do nosso texto, tá? Então, a primeira que eu vou apresentar para vocês são as aditivas, que elas são as conjunções que vão dar a ideia de soma, tá? Acrescentar algo. Quais são as conjunções principais? Nem, não só, mas também, não só como também. Veja o nosso exemplo. Ana não fala nem ouve. Percebam que esse nem está falando que a Ana não consegue fazer as duas coisas, falar e ouvir. Trabalha muito, mas também se diverte. Percebam que a pessoa consegue conciliar o trabalho e a diversão, porque ele não deixa os dois, ele consegue fazer os dois, tá bom?
Vamos verificar qual conjunção a mais nós temos aí. As adversativas, tá bom? As adversativas, elas vão exprimir o quê? Oposição, contraste, compensação do nosso pensamento. E aí, quando eu falo sobre oposição, significa que ela vai se opor a algo que já foi mencionado, ela vai se opor a uma oração que já foi feita antes, né? Anterior. Quais são as nossas conjunções? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante, são as conjunções que vão expressar oposição, tá bom? Vamos ao nosso exemplo. Não fomos campeões, todavia, exibimos o melhor futebol. Percebam que eles exibiram o melhor futebol, porém, não foram campeões, né? Não foi o suficiente para ganhar. Percebam que esse todavia está ligando as nossas duas orações e está dando uma ideia de oposição a nossa primeira oração, que é não fomos campeões, tá? Tentou falar, contudo, ele não quis ouvir. Vejam que o contudo está se opondo à nossa oração, né? Que ele tentou falar, porém, né, mas a pessoa não quis ouvi-lo. Então, vejo aí que tem uma oposição, um contraste, uma compensação de pensamento. Certo? Vamos para a nossa próxima conjunção. Alternativas. As conjunções alternativas, elas expressam escolha de pensamentos ou fatos, né? E que elas podem dar uma alternância ou excluir essa nossa escolha, essas nossas possibilidades. Quais são aí que nós podemos utilizar como de alternativas? Ou, já, ora, quer, seja, né? Olha só o nosso exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai. Percebe que quando eu digo ou você vem ou você fica, ele não pode alternar. Ele tem que escolher apenas uma. Se ele só pode uma, ele exclui a outra. Então, aqui está exercendo de excluir uma opção. Quando na nossa segunda oração, percebam, ora ri, ora chora. Agora, não está excluindo, né? Ele está dando realmente aquela escolha, uma alternância mesmo. Veja que eu posso rir, eu posso chorar. Vai ter momento que eu vou estar alegre, vai ter momento que eu vou estar triste. Então, é uma alternância a nossa segunda. Está vendo como elas juntam e acrescentam informação? Tá? Vamos para a nossa próxima. Conclusivas, elas vão dar a ideia de conclusão do nosso pensamento, conclusão de alguma coisa, de uma ação. Então, quais são essas conjunções? Logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por consequente, é assim. Ó, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, veja que ele conclui que vai ter uma colheita garantida porque está chovendo bastante. Almoçarei antes de sair, logo não ficarei com fome. Ele consegue concluir que se ele comer bem, né, antes ele não vai ficar logo com fome em seguida. Tá bom? Vamos para a nossa última conjunção coordenativa. Vejam só. As explicativas, elas vão exprimir o quê? A razão, o motivo de algo. Quais são as condições que eu posso utilizar para expressar isso? Que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, por quanto e por consequente. Não choveu porque nada está molhado. Né? Veja que ela olhou assim, o chão não está molhado, as plantas não estão, então não choveu. Ela está justificando porque ela acha que não choveu. Vem aqui, pois preciso falar com você. Ele está dizendo o motivo para a pessoa vir aqui. Vem aqui, por quê? Porque eu quero falar com você. Então, vejo que a segunda oração está explicando a primeira. Certo, gente? Então, vejam só que a gente falou sobre a resenha, resumo e resenha crítica, que o resumo vai só dar a informação, não tem posicionamento. Eu vou apresentar o objeto. Já a resenha crítica, eu apresento o objeto, certo? E eu dou um posicionamento, eu me posiciono a favor ou contra, eu vou dar uma avaliação se eu indico ou não aquele objeto que eu estou resenhando. Tá? E aí nós falamos o quê? Que se eu faço textos, eu tenho que conectar, então nós falamos de conectivas e apresentamos o quê? As conjunções coordenadas e nós vimos que elas conectam e expressam, né? Vão ali contribuir com o significado da nossa oração. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.